que vai falar sobre um assunto novo, diferente, que eu acho que ninguém ainda discutiu nesses últimos meses, que é a Covid-19. Tá? Mas nós vamos falar com um enfoque diferente, vamos contar as novidades e a experiência do pneumologista sobre a Covid-19. Para isso, nós temos um time de primeira aqui que está na linha de frente, atuando na Covid-19. Temos aqui a presença do Dr. Rodrigo Atanásio, médico assistente da Divisão de Pneumologia do INCOR, Faculdade de Medicina da USP. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Mauro. Boa noite a Sam, ao Tadeu também. Obrigado ao SBPT pelo convite. Espero que a gente consiga aí trocar umas boas ideias aí sobre o que a gente conseguiu aprender ao longo desses meses. Temos também a doutora Sâmia Rached, médica assistente da Divisão de Pneumologia do INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas. Boa noite, Sâmia. Boa noite a todos, boa noite, Mauro. Obrigada, SBPT, pelo convite. Vamos tentar aproveitar bastante a discussão hoje e dividir um pouco do que a gente aprendeu nesses últimos meses. E também aqui o Dr. Tadeu Monteiro Colares. O Dr. Tadeu é pneumologista, professor do Centro Universitário do Pará e da Universidade Federal do Pará. Boa noite, Tadeu. E o Tadeu será o responsável por apresentar também um caso clínico que dará embasamento à discussão da noite. Tadeu, dê suas boas-vindas e, se quiser, pode emendar no caso que o pessoal já está aí ansioso esperando. Ok, boa noite, doutor Mauro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira pelo convite e vamos começar a nossa discussão. Enquanto o Tadeu coloca o caso dele, lembrando a vocês que estão assistindo que, se quiserem mandar as perguntas, utilizem o botão Q&A que está abaixo da tela de vocês. Não utilizem o chat para mandar as perguntas. Utilize o botão Q&A, que será o responsável para triar as perguntas aqui para a discussão dos debatedores. A bola é toda sua aí, Tadeu. Vamos lá então, doutor Mauro. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 79 anos. Ele iniciou os sintomas no dia 26 de abril, com queda no estado geral, dor torácica, dinamia. Nesse período, o paciente foi conduzido ambulatorialmente. Ele chegou a utilizar esquemas com azitromicina, sintomáticos, hidroxicloroquina, sendo que no dia 3 de maio houve uma piora clínica, o paciente começou a evoluir com dispneia, um MRC de 2, procurando então um hospital, e é da onde começa aqui a nossa discussão. O paciente tem antecedentes de hipertensão, usa losartana, não tem antecedente de tabagismo. Ao exame físico, nesse momento ele encontrava-se consciente orientado, eupneico, o índice de massa corporal normal, não era obeso, saturando 94 em ar ambiente, aparelho cardiovascular sem alterações, frequência cardíaca de 80, pressão arterial normal, o aparelho respiratório também sem ruídos adventícios na ausculta. E esse paciente já trazia um RT-PCR para SARS-CoV-2 detectado naquele momento em que ele deu entrada no hospital. Essas eram as imagens. Então, nós temos aqui a presença do infiltrado, né, em vidro fosco, difuso, né, iniciando desde dos lobos superiores, bilateralmente. Vocês observem que, à medida que a gente vai chegando na região das bases do pulmão, o infiltrado se torna mais exuberante. E, então, o paciente é internado, são solicitados exames laboratoriais. Nós temos, então, uma proteína C reativa de 18,5, é o único exame alterado. Temos os leucócitos normais, mas com uma linfopenia, e os outros exames laboratoriais todos dentro da normalidade. Dedímero normal, ferritina normal, TGP normal, não tinha nada que chamasse atenção. Então, ele foi internado na enfermaria de Covid. Após 48 horas de internação, ele evolui com uma piora da dispneia, né? Então, o paciente encontra-se mais desconfortável, é realizada, então, uma gasometria arterial, e ele tem uma PaO2 de 60, com uma saturação de 93, e é feita uma nova tomografia após 48 horas, e a gente observa uma piora das lesões. Vejam que o padrão de vidro fosco, ele já evoluiu para o padrão de consolidação, difusa, importante, com derrame pleural à direita. O paciente, nesse momento,
não pôde ser encaminhado para a unidade de terapia intensiva pela indisponibilidade de leitos. Final do mês de abril e o mês de maio e até meados do mês de junho, o Pará viveu, a Amazônia, na verdade, porque Manaus também, Macapá, nós vivemos o colapso do sistema de saúde, né? Então, nesse momento, esse paciente era um paciente de hospital privado, de assistência privada, e mesmo assim nós não dispunhamos de leito para fazer a transferência ou conduzir ele em terapia intensiva. Então, ele precisou ser conduzido em enfermaria. E isso foi uma realidade para nós aqui nesse momento, onde foi o nosso pico da curva de casos de Covid. O paciente, então, recebeu antibióticos, foi optado por piperacilina e tazobactam, visto que ele já tinha feito a azitromicina ambulatorialmente. Durante a internação dele, essa é a conduta ao longo do tempo que ele vai ficar internado, ele recebeu também meropenem por uma falência desse esquema inicial com pipetazo, recebeu metilprednisolona na dose de 125 miligramas, vendo que aqui nós estamos no mês de maio, então as pesquisas com a dexametasona, né, nós não tínhamos ainda nada relacionado à preferência por algum tipo de corticóide, então ele chegou a usar metilpred e enoxaparina em dose profilática. E essa foi a condução do caso do paciente. Não sei se alguém quer discutir alguma coisa nesse momento, doutora Sâmia, quer comentar? Bom, vamos abrir aí para os debatedores comentar sobre o caso. Sâmia? bom, é uma evolução que a gente viu bastante, né, de Covid. As opções de tratamento utilizadas eram as opções que a gente mais estava usando naquela época realmente, né? Até eu vou comentar daqui a pouquinho, um pouquinho aí sobre o que a gente tem de novas evidências em relação a esses tratamentos. E essa piora radiológica aí, muitas vezes está relacionada. A gente fica muitas vezes pensando, será que é uma infecção secundária? Será que é só Covid? Muitas vezes os pacientes fazem febre o tempo todo, semanas e semanas esses pacientes fazendo febre, então a gente fica na dúvida sobre usar antibiótico. Se o paciente está em ventilação mecânica invasiva, a gente fica na dúvida se tem alguma lesão induzida pela ventilação, se a ventilação está conseguindo ser protetora o tempo todo. Então, essa piora radiológica é sempre muito desesperadora para quem está conduzindo o caso, porque é difícil tentar entender o que pode ter a mais, congestão, infecção secundária, inflamação de outras causas, ou é apenas o COVID realmente progredindo aí a inflamação do COVID? É isso que a Sâmia falou, Tadeu, Rodrigo. Acho que é uma dúvida que todos nós temos, e no início da pandemia, quando a gente ainda estava começando a aprender a lidar com o vírus, é a questão da infecção secundária mesmo, né? A gente fica angustiado, ou ficava mais angustiado. Hoje eu já não me angustio tanto com a febre persistente, mas naquele momento a gente ficava muito angustiado com febre persistente, era comum a gente associar antibióticos. E interessante que os próprios estudos chineses, lá do início de março, abril, estudos de necrópsia em pacientes que morreram por Covid, demonstraram que o índice de infecção secundária bacteriana era muito baixo nesses pacientes, até mesmo uma co-infecção por influenza. E nós tínhamos, ou muitos serviços ainda têm, a rotina de associar a cobertura com oseltamivir, pensando no influenza, ou como prima infecção, ou como associado. Eu, na minha experiência, não tenho visto, ou pelo menos não vi nenhum. Já no nosso grupo acompanhei mais de 100 casos internados por Covid e não vi nenhum que tivesse influenza ou como pré-infecção ou como infecção associada. Rodrigo, na tua experiência, a influenza é importante para esses casos ou não? Mauro, eu acho que assim, eu concordo contigo nessa questão da dúvida, e acho que também a gente ficou muito mais confortável agora, depois desses meses aí, vendo os casos com tudo isso que a gente está vivenciando. Eu me lembro até na conduta do protocolo do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, muita gente até tinha alguma certa crítica, porque ficou institucionalizado o paciente que interna, ele vai receber ceftriaxone com macrolídeo associado com pneumonia da comunidade, mesmo a gente sabendo que, na verdade, a maior parte, ou quase a totalidade, era só infecção
viral, né? Aquele paciente que já está entubado há muito tempo, tem infecção secundária, até acho que aí com certeza fica até mais bem indicado, mas eu até sempre fui um dos que me senti até confortável. Gente, não tem como diferenciar logo na chegada se esse paciente tem um quadro viral ou bacteriano, e eu acho que num momento como esse é totalmente pertinente cobrir e dar um antibiótico associado. Teve até alguns trabalhos, você comentou da China inicialmente, que faziam essa diferenciação do PCR como fator inflamatório, então, na verdade, não poderia dizer para a gente se guiar se era infeccioso ou não. A procalcitonina, sim, teria um valor um pouco melhor aí para dar um pouco mais de segurança, e a gente até teve essa experiência mais para o final agora de ter disponível a procalcitonina para usar em alguns pacientes lá no HC, e aí dizer um pouco mais segurança, não vamos trocar antibiótico, não vamos entrar antibiótico nessa situação, mas eu ainda acho que é mais tranquilo mesmo colocar o antibiótico de cara. Em relação à questão viral, aqui a gente tem um problema, porque pelo menos lá no HC a gente tinha o painel de vírus respiratório, ele era um pouco mais limitado para ser usado, então a gente usava muito mais imunossuprimido, então realmente, assim, ver muito caso de influenza confirmado, a gente não viu, mas a gente também não testava tanto. A gente teve alguns casos de co-infecção, que eu me lembro de influenza foi um caso e um paciente transplantado que também acabou sendo SARS-CoV-2 com adenovírus associado, mas realmente co-infecção não foi algo tão prevalente assim, não. Eu percebi também que na apresentação do Tadeu, quando ele falou do corticoide, uma certa preocupação em falar sobre o corticoide, mas eu entendo, e aí, Sami e Rodrigo, era uma conduta quase que intuitiva nossa, mesmo sem os estudos ainda publicados sobre os benefícios do corticoide, a indicação do corticoide, especialmente nesses pacientes que já estavam numa evolução um pouco mais prolongada, mais grave, inclusive com um padrão tomográfico se assemelhando ao padrão de BUP, e a gente observava uma melhora do corticoide. Eu acho que um dos estudos atuais do corticoide, eu acho que a Samia vai comentar na sequência, o que foi balizar melhor uma dose para a gente, porque eram doses um pouco aleatórias que eram dadas. Eu percebi, pelo menos, alguns colegas em UTI pesando a mão no corticoide. Eu acho que os estudos ajudaram no sentido de, pelo menos, dar o norte quanto à dose mais eficaz. O que você pensa a respeito, Tadeu? Você que também está envolvido lá e usou corticoide no caso. Então, o estranhamento vem a dexametasona nesse cenário de doença pulmonar, que é um corticoide que a gente não costuma usar rotineiramente, né, doutor Mauro? Os estudos, quando a gente fala de pneumonia comunitária e uso de corticoide, a grande maioria deles envolve hidrocortisona, prednisona e metilprednisolona. A dexametasona, pensando em pneumonia, não seria um corticoide que a gente usaria rotineiramente. Mas, surpreendentemente, teve bons resultados, né? E eu acho que a gente precisa realmente usar as evidências a nosso favor aí. Ô, Tadeu, fala, Rodrigo. Eu até acho que seria bacana, só passou um pouquinho rápido, se pudesse voltar a imagem do segundo momento, que eu até acho que uma coisa que eu ia comentar isso, eu acho que a Samia vai falar um pouquinho melhor aí das evidências, mas só em relação a essa questão aí do corticoide, de usar ou não usar, só para a gente relembrar um pouquinho o que aconteceu no início dessa pandemia, né? Que pelo menos a evidência que a gente tinha do SARS-CoV-1 até alguma coisa de influenza, que dar corticoide nesses pacientes poderia fazer mais mal do que bem. Então, na verdade, o início era proscrito o uso de corticoide, mas aí, até se vocês quiserem comentar também, mas assim, dentro da enfermaria de Covid, entre nós assistentes da pneumo, a gente tinha olhando essa imagem e falava assim, gente, isso é BUP, né? Então, assim, isso daí tem que responder a corticoide, que no dia a dia que a gente olha, a gente assim não, e aí realmente a gente começou a dar mais nos casos um pouco mais crônico, tentando fugir daquela fase um pouco mais inicial, e depois até alguns estudos mostrando que até mesmo mais precoce teria até algum grau de função, né? Então, acho que eu só queria mostrar mais a imagem aí de novo, porque olhar para essa imagem que tem um padrão de pneumonia organização muito forte aí de consolidação, para nós pneumos dá uma vontade muito grande de dar um corticoide nisso, né? Eu vou até aproveitar que nós estamos falando sobre os pacientes internados. Chegou uma pergunta do Bruno Baldo. Mauro? Oi? Você não quer que eu aproveite, já que a gente começou a discutir sobre o corticoide, que eu mostre o estudo para a gente ir já... Ok, discutir. depois a gente volta com o Bruno. Tá bom. Porque okay. Já que a gente já citou muitas coisas, são 2, 3 slides sobre o estudo. Se você puder, Tadeu, parar de compartilhar, que aí a gente progride essa conversa aí sobre
Bom, então assim, na verdade eu não trouxe uma apresentação, uma aula sobre tratamento de COVID, porque, como o Mauro tinha comentado antes, todos nós já estamos um pouco saturados de ouvir e ler sobre COVID, né? Então, acho que está todo mundo atualizado, é difícil para quem está trabalhando com COVID ou quem é pneumo não estar atualizado. Então, a ideia seria tentar trazer um pouquinho dos novos estudos que tiveram, que são desses últimos 2 meses, principalmente, e daquilo que está envolvido com esse caso, né? Então, corticoide finalmente teve um estudo que provou aquilo que nós pneumos acreditávamos, de que corticoide tem uma boa resposta e provavelmente tem a ver com esse padrão de BUP que a gente vê nessa tomografia, né? Então, o estudo foi esse, que foi um estudo controlado, open label, com dexametasona 6 mg via oral, ou EV por 10 dias, com um N de mais de 2.000 pacientes, e no tratamento usual 4.000 pacientes, tá? A comparação entre os dois grupos aí do tratamento usual Dexa é bem semelhante em relação à faixa etária, à presença de comorbidades. Eu não trouxe a tabela para não ficar muito maçante, né? Mas aí a gente vê aqui que já nesse primeiro... deixa eu colocar aqui o mouse. Já nesse primeiro aqui gráfico, a gente vê aqui com todos os pacientes, mais de 6.000 pacientes, né? Os pacientes que usaram dexametasona tiveram uma menor mortalidade do que os pacientes que tiveram tratamento habitual, com um P aí significativo. Se a gente separa aí para ventilação mecânica invasiva, a gente encontra também aí um RR de 0,64, né? No grupo que usou dexametasona, então aí protegido de mortalidade. Só que aí, se a gente pega os pacientes que não estavam em ventilação mecânica invasiva e separa eles entre aqueles, aqui o gráfico D, que não usaram oxigênio e aqueles que usaram oxigênio, o que a gente encontra é que aqueles que usaram oxigênio realmente tiveram um benefício com RR de 0,82, né? Mas aqueles que não usaram oxigênio não tiveram benefício, ou seja, pacientes que não estão hipoxêmicos a ponto de precisarem de oxigênio, não teria benefício da gente usar a dexametasona, né? Aqui falando um pouquinho, então, mostrando aí os dados um pouquinho melhor, então a mortalidade em 28 dias, né, foi o endpoint primário, que eu já falei para vocês, um RR de 0,83, né, mas como desfechos secundários, também encontrou aí um benefício em alta hospitalar em 28 dias e também em ventilação mecânica invasiva, em pacientes que não estavam intubados, que foram para ventilação mecânica invasiva, aí uma proteção da dexametasona, tá? Então, deixa eu só sair aqui da telinha. O que eu comentaria aí primeiro? O Tadeu falou, mas a dexametasona é um corticoide que nós não costumamos usar, tá? Eu acho que isso teve muito a ver com custo, tá? Dexametasona é barato, é mais barato do que metilprednisolona, por exemplo, né? E é muito fácil acesso, a maior parte dos hospitais tem dexametasona. E acho que essa dose é uma dose mais baixa do que a gente usava, mas ela vai ser o equivalente aí, mais ou menos, sei lá, uns 30 miligramas por quilo de PRED, né? Então, é uma dose com um adulto de 60 quilos, é meio miligrama por quilo, né? A maior parte dos pneumos estava usando meio miligrama por quilo a 1 miligrama por quilo de equivalente de prednisona, né? Então, tem lógica, é uma dose que, se você começar, todos os pacientes começaram aí com pelo menos 7 dias, né, de sintomas, você já está na fase de hiperinflamatória, é seguro você usar isso, mesmo se você tiver uma infecção secundária, né, que a gente estava discutindo essa dúvida que entra aí muitas vezes, principalmente em UTI. Então, é uma dose que é segura, uma dose que a gente usa também em pneumonia grave, por exemplo. E é uma receita de bolo fácil, né? Uma doença tão prevalente que está levando a tanta mortalidade, a gente precisa de uma receita de bolo fácil, uma dose simples, um tempo de tratamento e uma droga barata para ter um acesso aí mais expandido. Não sei se alguém quer comentar. Samia, deixa eu te fazer uma pergunta, que faz tempo que eu li esse estudo aí, não revisei depois e aproveitei para relembrar com você. É um N de 6.000 e pouco, mas pelo que eu me lembro, você pode me corrigir se eu estiver errado, não foram 6.000 que usaram dexametasona, foram 6.000 que usaram corticoide, o equivalente a 6 miligramas de dexa. Grande parte estava com dexa, mas teve pacientes com prednisolona, outros corticoides, quer dizer, não invalida essa nossa conduta de utilizar, como o Tadeu colocou, no meu ponto de vista, os outros corticoides, com uma dose equivalente de 6 miligramas, o que é o 30 de PRED, que é o que a maioria de nós usa na prática, né?
Perfeito, concordo plenamente. Na verdade, assim, o estudo ele foi desenhado para ser dexametasona, né, como um ensaio clínico. O problema é que, assim, teve paciente que acabou pegando a dexametasona que tinha em casa, teve paciente que tomou a prednisona por conta ou porque um médico prescreveu. Então, ele teve algumas aí falhas no tratamento, mas no final acabava dando mais ou menos aí o equivalente a esses 6 miligramas. Mas eu concordo com você, né? Eu acho que quem tem mais facilidade de prescrever prednisona ou metilprednisolona, ou não tem no hospital, tá faltando dexametasona, eu acho que usar uma dose equivalente é perfeito. Não temos evidências, assim, ainda de que um corticoide seja melhor que o outro. O Rodrigo, a partir desses dados, você usa corticoide para todo paciente, mesmo nas fases mais iniciais, ou você aguarda essa fase mais tardia, do 7º, 8º dia, ou reserva exclusivamente para os mais graves? Porque eu vejo muita gente saindo de pronto-socorro com quadro leve, com receita de prednisona ou de dexametasona. O que você acha dessa conduta? Não, fantástico, Mauro. Assim, primeiro, eu acho a gente tem dado, e eu acho que é para todos os pacientes internados, que para estar internado é no mínimo um caso moderado, que pelo menos nossos critérios de internação, principalmente uma oxigenação um pouco mais baixa. Então, assim, paciente que está internado e com evidência de infiltrado pulmonar, que obviamente se está hipoxêmico vai ter, então esses pacientes, acho que um paciente internado, praticamente a totalidade vai receber o corticoide. A questão do tempo, a gente sempre defendeu um pouco essa ideia de começar a partir do 7º dia, exatamente para fugir um pouco da fase de replicação viral, mas inclusive existe um trabalho no BMJ que até foi um pouco mais precoce e mesmo assim teve benefício naqueles pacientes graves. Só que lembrar também que pela evolução natural da doença, até o próprio caso do Tadeu, se você olhar esse paciente, ele tende a ter alguns sintomas iniciais, ele piora lá no 7º, 10º dia, né? Então, dificilmente a gente vai precisar usar o corticóide numa fase um pouco mais precoce. E aí eu concordo com você, pelo menos do jeito que você falou, acho que você também não gostou muito dessa ideia. Eu não acho que tem nenhuma razão ficar dando corticóide em caso leve, em paciente que vai para casa, numa boa. Assim, até a gente pode entrar na discussão, no caso leve, dar um antibiótico, se você não sabe se vai ter uma infecção secundária ou não, aí eu até acho aceitável. Agora, dar os outros remédios ou dar corticoide, sendo que a possibilidade desse paciente melhorar acima de 90% com nada, eu acho que não tem muito sentido aí no paciente leve. Eu vou só fazer o advogado diabo, Rodrigo, e dizer que eu acho que a gente tem que tomar cuidado também com esses pacientes que saem com antibiótico dos pronto-socorros, porque, na verdade, eles dão muita azitromicina, né? Já dizendo que é um antibiótico para se tiver uma infecção secundária e tem o efeito imunomodulador. Então, e a gente tem já evidências, inclusive, que eu posso mostrar mais tarde para vocês, de que não tem tanto benefício. Não, e pior, o paciente já vem tomando 5, 6 dias de azitromicina, piora a interna e tracam-lhe a azitromicina de novo, toma mais um ciclo de azitromicina, fica com 14, 15 dias de azitromicina, quer dizer, se teve algum benefício foi lá atrás, o efeito imunomodulador não é assim que acontece também. Né? Se você quiser comentar também da azitromicina, eu sei da sua experiência também com a bronquiectasia, fica à vontade, Sam. Na verdade, depois eu mostro o estudo que eu trouxe, na verdade, é da cloroquina com a azitromicina, né? O professor Alberto Cuquier, que nos assiste, diria em todas as reuniões que a gente tem uma vez por semana das doenças obstrutivas lá no HC, que eu e o Rodrigo devemos ser patrocinados pela azitromicina, de tanto que a gente ama. Nós amamos a azitromicina para pacientes exacerbadores bronquiectásicos, para exacerbadores fibrocísticos ou outros critérios fibrocísticos. Para COVID, realmente, é complicado, né? A azitromicina tem muito benefício já em DPOC, em asma, nós temos vários estudos em outras doenças, mas para doença aguda, a evidência ainda é pequena. Não sei se o Rodrigo concorda comigo ou se o Tadeu concorda comigo. Só aproveitando o gancho, você falou que o doutor Alberto Cuquier está assistindo, o doutor Alberto Cuquier e mais 152 pessoas estão online com a gente acompanhando agora. Por favor, pessoal, pega o WhatsApp, manda o link para aquele seu amigo que fica te mandando piadinha, estudo todo dia, novidades de WhatsApp sobre o tratamento da Covid. Aproveita e pede para ele conectar agora para ver o que tem de novo na Covid. Tadeu, a palavra é sua.
Então, concordo também. Eu acho que a gente não pode fugir daquilo que já está estabelecido, né? Então, tratando-se de uma pneumonia, mesmo que viral, mas que a gente não tem um marcador efetivo nesse momento, até porque a procalcitonina não é algo que esteja disseminado, que a gente tenha acesso em qualquer centro, né? Então, eu acho que a gente não fugir daquilo que já está na nossa diretriz, aquilo que a gente já usa, que é balizado, né? Que a gente sabe. Então, pacientes sem comorbidades, né, onde a gente tem uma suspeita de pneumonia e que você tem um CURB baixo, você vai tratar com os antibióticos que já estão documentados, que é o beta-lactâmico e macrolídeo. Ah, mas a gente está no meio de uma pandemia pela Covid. Por conta disso, a gente vai fugir do que já está estabelecido? Né? Eu acho que a gente precisa ter esse bom senso, né? Então, assim, os pacientes que têm poucos sintomas, aqueles que têm uma COVID leve, eles vão receber tratamento sintomático, né? Vão receber as orientações e vão para o domicílio. À medida que o paciente complica, que ele precisa entrar no hospital, ele segue o protocolo de pneumonia comunitária complicada, né? Com todos aqueles pormenores que a gente já sabe. Então, o paciente que está acamado, vamos fazer a profilaxia para tromboembolismo venoso, que é uma coisa que a gente tem um momento para fazer, né? A gente não vai sair dando enoxaparina também para todos os pacientes só porque é suspeita de COVID, que é outra coisa que aqui nós vimos muito. Então, eu creio que a gente não deva fugir daquilo que já tá bem estabelecido. Tadeu, eu sei que o caso vai ter uma continuidade ainda. Eu acho que você podia, então, emendar a continuidade do caso e só relembra que esse paciente chegou no hospital, pelo que você comentou, já tinha usado também azitromicina, outros antibióticos, uma série de coisas, e mesmo assim chegou grave. Quer dizer, ele usou a azitromicina prévia, né, Tadeu? Podia comentar e já emendar o caso para a gente seguir. Exatamente. No início da apresentação eu falei que o paciente já tinha aproximadamente aí uns 7 dias de evolução, conduzido ambulatorialmente com os esquemas de hidroxicloroquina, azitromicina, sintomáticos, sem melhor. Oi. Depois você não quer fazer uma pausa aí, já que você falou que ele usou hidroxicloroquina e me deixar já colocar os estudos que falam Perfeito. sobre Então, isso? tu entras e depois eu finalizo. Melhor, então. Beleza. Já Então, que você já contou para gente que o paciente usou hidroxicloroquina, né? Acho que seria legal eu já aproveitar e colocar, então, aí esses estudos que saíram nos últimos tempos sobre hidroxicloroquina. Beleza. Se puder parar aí Isso. Beleza. Deixa eu arrumar aqui só um instantinho. Aqui. Enquanto se arruma aí, funcionou o aviso, que já aumentamos para 161 presentes aqui. Continuem atormentando seus amigos pelo WhatsApp, pessoal. Bom, então, falar um pouquinho sobre a cloroquina. Saíram 2 estudos muito legais nesses últimos meses, né? Que eu acho que vale a pena serem ressaltados, né? A cloroquina que anda aí como a musa da mídia. Então, infelizmente, os estudos não foram muito positivos para ela. Então, esse estudo que foi publicado aí mais ou menos um mês, falou sobre profilaxia pós-exposição com o uso da cloroquina, tá? Foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado, que avaliou pessoas que tiveram um contato, aqui está o contrário, maior que 2 metros não, menor do que 2 metros com alguém que sabidamente com Covid e que ficaram pelo menos 10 minutos em contato próximo com essa pessoa, sem máscara, sem nenhuma proteção, e avaliaram e iniciaram a hidroxicloroquina para esses indivíduos, né, não doentes, até 4 dias após a exposição a essa pessoa com Covid, né? E o que eles encontraram? Aqui, falando aí dos desfechos, então, assim, os 2 grupos que receberam, que não receberam, aí o que receberam placebo, foram parecidos em idade, em comorbidades, eles fizeram aí uma randomização direitinha, tá? E aí, o que a gente encontra? Que, na verdade, as pessoas, o número de pessoas que confirmaram depois desse período usando a cloroquina, a hidroxicloroquina, COVID, foi exatamente aí, ou parecido, né? Com o do placebo aí com um não significativo. Então, a hidroxicloroquina não protegeu essas pessoas como pós-exposição, tá? E aqui também pensando que talvez algumas pessoas poderiam ter tido sintomas, mas não confirmaram COVID, na verdade também não houve uma maior quantidade de sintomas aí novos
no grupo cloroquina em relação ao placebo. Pensando em efeitos adversos, realmente aí foi significativo. Então, quem usou a hidroxicloroquina teve muito mais efeito adverso do que quem usou o placebo. Não foram eventos adversos graves, a grande maioria foram gastrointestinais, tá? Que é o que a gente está acostumado aí, que é muito frequente com a hidroxicloroquina, tá? Então, como profilaxia pós-exposição, esse estudo foi bem feito e foi negativo para a cloroquina. Esse outro estudo que eu queria comentar é a cloroquina com ou sem azitromicina, um estudo publicado aí recente por um grupo de brasileiros, né? Então, parabéns a todos que participaram desse estudo. 55 hospitais brasileiros estiveram envolvidos nesse ensaio clínico controlado, multicêntrico, randomizado, open label, avaliando, então, aí, COVID leve a moderada, tá? O que eles chamaram de COVID leve a moderada? Pacientes que precisaram de suporte de oxigênio, de catéter, até 4 litros por minuto, ou Venturi, até 40%, sem precisar de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, ou catéter de alto fluxo. E pacientes que estavam em até 14 dias do início dos sintomas, né? E eles fizeram 3 braços, a hidroxicloroquina com azitromicina e o controle. E aí, mais ou menos 200, um pouquinho mais de 200 pacientes em cada braço. E eles excluíram, obviamente, pacientes que sabidamente já tinham tido alguma arritmia importante, né? Grave, ou que tinham um intervalo QT corrigido. Aqui eu troquei de novo, mais com menos, maior do que 480. O endpoint primário foi uma classificação de qual é o status do paciente com 15 dias após ele entrar no estudo, tá? E aí, o número 1 era o não hospitalizado que não teve limitação às atividades, o 2, o não hospitalizado, mas que ele estava em casa, mas que ele tinha limitação das atividades, 3, aqueles que continuaram internados, mas já não precisavam mais de O2, 4, continuaram internados e precisavam de O2, 5, continuaram internados e ainda dependiam de ventilação mecânica não invasiva ou de catéter de alto fluxo, aqueles que ainda estavam em ventilação mecânica invasiva, e 7 óbitos. E aí, na verdade, não houve diferença. Aqui o primeiro grupo é hidroxicloroquina com azitromicina, que o segundo é hidroxicloroquina, que o controle. Não houve diferença aí na comparação de cada grupo com o controle, né? Mostrando que nem a cloroquina isolada ou com associação com a azitromicina teve aí um benefício no desfecho de 28 dias. Mas teve aí uma diferença em eventos adversos também. Não em eventos adversos sérios, né? Foram poucos, então foram aí no total 5 no grupo associação, 2 no grupo hidroxicloroquina e 2 no grupo controle. Então não deu para ver nada muito importante de evento adverso sério, mas considerando eventos adversos em geral, houve aí uma incidência maior aí de eventos adversos no grupo associação hidroxicloroquina em relação ao controle. E houve um aumento importante do QT nesses pacientes aí, no grupo controle apenas 1,7%, e nos outros aí em torno de 14%, mas sem nenhuma arritmia importante. E houve também alteração de transaminases, nada muito relevante, mas houve nos grupos de hidroxicloroquina e hidroxicloroquina com azitromicina. Então, aí mais uma evidência e muito bem desenhado o estudo. Apesar disso open label, tem algumas aí outras limitações, mas mostrando a ausência de benefício da hidroxicloroquina e da hidroxicloroquina com azitromicina. Tadeu, se quiser comentar e continuar com o caso, porque tem muitas perguntas chegando já aqui para a gente poder também satisfazer as dúvidas de quem está assistindo. 169 pessoas, está aumentando, pessoal. Só quem está com medo de perder o jogo do Corinthians, porque está tendo a reunião no mesmo horário, está 2-0 para o Corinthians, pessoal. Podem ficar aqui que a gente atualiza o placar para vocês. Então, vamos continuar o caso. A paciente ele permaneceu na enfermaria pela indisponibilidade de leito de terapia intensiva, foi feito antibióticos, corticoide, profilaxia com heparina. O paciente aproximadamente 45 dias de internação de recebe alta e tem um retorno ambulatorial final do mês de junho, né? Então, aproximadamente 2 meses depois do início do quadro.
O paciente, nesse momento, ele estava clinicamente estável, eupneico. Nós fizemos um teste de degrau no consultório. Foi nesse momento, especificamente, que eu entrei no caso. E o paciente veio para avaliar as alterações radiológicas que eu vou mostrar a seguir. E ele fez um teste de degrau, uma saturação dele basal de 95, 96, e depois do teste de degrau aí de 2 minutos, caiu para 94. E a gente observa na tomografia que o paciente já tinha realizado e trouxe para mim a presença desse infiltrado reticular periférico de predomínio posterior, que vocês observam em toda a extensão de ambos os pulmões. Aqui nesse corte, nós temos bronquiectasia de tração, e à medida que a gente vai para a base, a gente observa mais bronquiectasia de tração, e seria essa a evolução. Clinicamente, o paciente estava eupneico, sem repercussão nas atividades de vida diária, não era uma demanda dele, nesse momento, alguma piora no que diz respeito à qualidade de vida, mas a gente já observa aqui uma alteração, né, uma sequela com achados de fibrose pulmonar, e foi por isso que eu trouxe esse caso para a gente ver em um tempo curto aí, né, de 2 meses de evolução, um paciente que faz uma pneumonia grave, com padrão de pneumonia organização, evoluindo com padrão de fibrose pulmonar, numa fase mais final da doença. Se alguém quiser comentar alguma coisa. Rodrigo, esse padrão desses casos graves, você tem visto evolução muito frequente para um padrão de fibrose, para um padrão mais de bronquiectasias, uma regeneração completa. E aí a gente poderia até aproveitar a pergunta da Raquel Alcoreza, que está nos acompanhando, que os pacientes que persistem com muita tosse, mesmo depois do tratamento da Covid. Seu comentário, Rodrigo. Bom, vamos lá, Mauro. Aqui é um assunto bem delicado. Eu acho que assim, a gente ganhou bastante experiência aí nesses últimos meses no tratamento da Covid, mas a gente ainda está engateando muito nessa fase aí do pós-Covid, porque agora que a gente está começando a ver esses pacientes voltando no consultório. Mas, infelizmente, assim, esse achado tomográfico aí do caso do Tadeu é algo que a gente está vendo cada vez com mais frequência nos consultórios, e agora que os pacientes estão voltando, então a gente tem visto cada vez mais esses achados de fibrose pulmonar associado nos pacientes pós-Covid. Até vou dar um pouco do que eu li a respeito, de um pouco da minha experiência, vai ser super bacana que todo mundo puder comentar. A minha impressão de vendo os casos é, quando você tem aquele quadro de vidro fosco, num quadro mais moderado, a gente tem visto uma resolução completa do infiltrado pulmonar, então o paciente ele fica sem sequela, ele fica bem. Quando a gente vê que tem alguns trabalhos saindo mostrando que depois de 3 meses ainda pode ter alguma alteração, mas a tendência é de resolução dessas imagens. Quando a gente vê um paciente no quadro mais grave, aquele paciente entubado por longos períodos, aí sim a gente começa a ver um quadro mais de fibrose, e aí até eu me questiono. Na verdade, o que a gente está vendo é uma fibrose pela Covid ou uma fibrose induzida por ventilação mecânica, pelo paciente ter ficado em longos períodos aí num quadro de vírus, como a gente vê bem. O que achei muito interessante desse caso do Tadeu é que esse paciente ele não foi entubado, né? Então, ele acabou pela falta, assim, era um paciente que mereceria estar entubado, mas que pela questão do momento lá de overload do sistema de saúde não conseguiu um leito de UTI, e ele ficou ventilando em ventilação espontânea, num paciente muito grave, fazendo muita força ali no estresse. E isso até a gente vem discutindo bastante, Marcelo Amato, que tem bastante experiência nessa área, ele tem defendido muito essa questão de uma lesão pulmonar mesmo em ventilação espontânea, né? Então, num pulmão inflamado, como os pacientes estavam, se a gente lembrar aquela imagem C de consolidação, mesmo uma força de estresse abrindo e fechando esse alvéolo, principalmente na periferia, na região basal, que é exatamente onde ele tinha mais lesão e onde ele está tendo agora essas áreas de fibrose, eu acredito que mesmo no paciente em ventilação espontânea, você pode ter, num quadro mais grave, essa indução de fibrose. E aqui a minha impressão é que é um quadro realmente mais intersticial, né? Claro, a bronquiectasia de tração aí um pouco mais pelo aspecto retrátil do que uma doença de via aérea propriamente dita. E o último achado aí que eu acho que é legal da gente compartilhar
é de vendo um monte de casos de Covid, eu não me lembro de nenhum quadro de infecção viral sibilando por causa da infecção por Covid. Totalmente diferente dos quadros dos outros vírus respiratórios, de influenza, adenovírus, que você pega o paciente entrando em crise de broncoespasmo, mesmo que não é asmático, e aqui a gente está vendo que é uma doença muito mais de parênquima do que de via aérea. É interessante o que você citou, porque realmente nesses pacientes graves eu tenho visto também uma evolução parecida. Parece até um quadro de BUP em resolução, que a gente não sabe se isso, ao longo dos próximos meses, vai haver uma regeneração completa ou vai evoluir para algum grau de fibrose. Eu quero ter a curiosidade de ver esses pacientes daqui 6 meses, fazer uma DLCO desses pacientes e ver que grau de comprometimento ficou residual a partir dessa COVID. Mas eu tive casos também que, Rodrigo, como você comentou, pacientes que não evoluíram dessa maneira, somente vidro fosco, e mantinham ainda 3 meses após algumas alterações ainda em vidro fosco. Quer dizer, a própria resolução pneumônica desses pacientes com Covid é muito diferente de uma pneumonia convencional que a gente está acostumado a tratar, bacteriana. E o que eu tenho observado agora também em consultório, e está chegando muitas perguntas sobre acompanhamento pós-alta, né? Pacientes que eram oligossintomáticos ou assintomáticos, que não foram internados, mas que apresentam, depois de 30 dias, um pouco de cansaço aos esforços. E a gente faz tomografia e encontra alteração. Quer dizer, eles não tiveram internação, não tiveram medicação, não tiveram quadro grave, mas provavelmente tiveram uma pneumonia que não foi diagnosticada porque não foi feito exame a partir daí. Chegou uma pergunta, vou aproveitar e passar para a Sâmia. Sâmia, para esses casos aqui de evolução arrastada, prolongada, padrão BUP, você mantém corticoide mais prolongadamente para esses pacientes? Chegou essa pergunta aqui, é uma dúvida, acho que não só de quem encaminhou, mas de todo mundo aqui. É uma pergunta que não tem resposta na literatura, mas a nossa vontade como pneumo é isso mesmo, né? Quando a gente tiver um pulmão de BUP extensa, a gente usa doses de corticoide até mais altas do que 6 de dexametasona equivalente, e a gente mantém por mais tempo, né? É perigoso, eu acho, a gente também se guiar muito pela tomo, né? A gente tem paciente assintomático que, se fizer tomo, vai vir com algum grau de vidro fosco, né? Qual é o limite de quando a gente tem que colocar realmente o corticoide pensando em tratar essa BUP? Será que não é uma BUP que vai se resolver sozinha? Mas, como você falou, alguns pacientes de consultório às vezes estavam bem, não precisaram ficar internados, mas aí voltam aí com alguma sequela. Quem desenvolve ou não sequela, a gente não sabe ainda, né? Quem vai ficar com algum grau de fibrose ou não, a gente não sabe. É difícil. Eu tenho mantido nesses pacientes que tem muito aspecto de BUP aí persistente, mais tempo de corticoide, mas sempre pesando os riscos, principalmente porque tem muito diabético, né? A gente não pode esquecer que diabetes descompensada é muito ruim para esses pacientes. Quem perguntou do corticoide foi a doutora Irma Godoy, e também o Paulo Faleiros, que é de Franca, ele parabeniza pela discussão e faz um comentário. Ele tem notado também um aumento das imagens pulmonares, seja vidro fosco ou fibrose, mesmo com melhora clínica. Vocês têm observado isso também, Tadeu, Rodrigo? Bom, aumento de imagem de lesão pulmonar no paciente melhorando, a gente consegue ver, tenho visto isso no início do quadro, aquele paciente quando ele interna, você vê aquele quadro inicial, você pode ver aí ainda uma piora da imagem, paciente clinicamente estável, mas na fase pós de resolução não é muito bem o padrão que eu tenho visto e acompanhado. E agora eu queria pegar o gancho da questão do corticoide aqui. Eu acho que eu também sou um pouco mais a favor de, até pelo que a gente sabe do que seria uma BUP, de como tratar isso, de manter um pouco maior o uso, reduzindo as doses no paciente aí, talvez 1, 2 meses usando corticoide, mas, por outro lado, acho que também tem que ter aquele olhar, da mesma forma como no início a gente não tem que sair dando tudo só porque a gente tem que fazer algo, eu acho que também a gente tem que olhar como uma tomo como essa, se o paciente chegasse como chegou nesse momento para mim,
eu não sei se eu daria corticóide nessa fase em que só estou vendo praticamente espessamento septal, sem nada de algo em atividade que eu conseguisse recuperar. Naquele paciente que ainda tem algumas áreas de consolidação de vidro fosco, eu acho que totalmente pertinente a gente continuar e aí mantendo doses reduzidas por um período um pouco mais longo, mas também para a gente não ficar dando corticóide aí por muito tempo nos pacientes apenas para doença intersticial de cara, né? Então, assim, eu acho que dar o corticóide para fibrose, que eu acho que não vai ter muito efeito, a gente só vai dar prejuízo. E lembrar, ainda mais nesses pacientes graves que ficaram entubados, que por muito tempo a gente tem visto muita lesão muscular e muito descondicionamento. E isso está muito relacionado à dispneia. Então, às vezes, é mais do que dar o corticóide, que até pode piorar um pouco o músculo desse paciente. De novo, se tiver alteração em substrato radiológico, eu acho super a favor, mas lembrar de reabilitação motora desses pacientes, que faz muita diferença e melhora muito a dispneia deles fazendo essa reabilitação. Acho que com relação a essa extensão das lesões pulmonares, é que a COVID tem 4 fases bem distintas de evolução tomográfica. Né? Eu tenho o vidro fosco, posteriormente aquele vidro fosco passa para um padrão de perfusão em mosaico, posteriormente uma fase mais de consolidação e depois essa fase mais estriada, retrátil, padrão de BUP. Às vezes as lesões se transformam, o vidro fosco se aglutina, consolida, pode até passar uma impressão de que há aumento de lesões, mas eu acho que são fases distintas de evolução da doença, né? O que você pensa, Tadeu? Eu concordo também. Assim, o que eu tenho visto na prática é mais uma demora na resolução do padrão tomográfico. Né, que numa pneumonia comunitária bacteriana, por exemplo, a gente vai em 30 dias, mais ou menos, a gente tem uma resolução das lesões. Aqui a gente já não está observando isso. Né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que são do início da epidemia, né? Dos nossos primeiros casos aqui foi meados de abril, aí, e que até hoje a gente ainda tem alguma coisa de consolidação, pequenas áreas de atelectasia, né? Algum reticulado. Então, a gente observa essa demora na resolução das imagens radiológicas. E eu concordo com o Rodrigo a questão dessa miopatia, que é uma coisa que me chama muita atenção, né, que tem alguns trabalhos já falando dessa síndrome pós-Covid, onde essa miopatia ela é um dos achados, né? Então, assim, os pacientes eles trazem muito essa demanda de eu não tenho ânimo para fazer as coisas, então essa dinamia, essa fraqueza muscular, essa falta de vontade, entre aspas, aí eu acho que é uma coisa que a gente tem observado muito na prática. Eu queria perguntar para vocês 2 coisas. Uma relacionada a corticóide inalatório de partículas menores, aquele que atinge a via aérea mais periférica. O que vocês acham da utilização dessas drogas nesses casos onde a gente tem, né, se vocês prestarem atenção, a gente tem alguns nódulos centrolobulares, né, a gente tem bronquiectasia de tração. Será que não seria uma opção, né, de repente, um corticóide inalatório de partícula menor que trabalhasse mais nessa via aérea periférica? E a outra coisa que eu queria perguntar rapidinho, doutor Mauro, é a dissociação clínico-radiológica, que é uma coisa que eu também vi muito na minha prática. Paciente com pulmão destruído e tranquilo, numa boa, saturando 98, e assim como eu vi pacientes com poucas lesões e clinicamente muito ruins. O que vocês pensam sobre isso? Só emendando, a pergunta do corticóide inalatório chegou pela internet também, um anônimo perguntou, e o doutor Eduardo Cansado também perguntou só sobre a associação LABA-corticoide inalatório para os pacientes com tosse persistente. Acho que podia juntar, então, as 2 respostas, e como nós estamos chegando perto das 9, eu vou pedir para a gente tentar ser bem objetivo nas respostas para poder atualizar boa parte das perguntas que chegaram aqui. Começo com a Sâmia, depois passo para o Rodrigo. Acho que provavelmente eu e o Rodrigo a gente tem uma opinião muito parecida por isso. Rodrigo, se você quiser comentar. Bom, olha, normalmente a gente sempre briga, né? Mas a gente vai concordar. Eu vou facilitar por causa do horário, por isso, acho que é melhor você comentar. Não, acho do corticóide inalatório isso é bem interessante. Inclusive, a gente espera ter uma resposta. A gente está iniciando um estudo lá no HC, na pneumonia do HC, exatamente para testar o corticóide inalatório, mas até na fase inicial, e aí tem alguns trabalhos que até in vitro tem mostrando que a ciclesonida
e até a própria beclometasona poderia ter um efeito antiviral, isso é totalmente questionável, mas a gente tem visto toda aquela história que veio com que o SARS-CoV-2 ele entra pelo receptor de ECA e que você com corticoide inalatório você pode até melhorar, diminuir um pouco essa expressão e isso melhoraria alguma coisa. Então, isso é uma coisa que a gente está tentando estudar agora, até na fase aguda, o uso do corticoide inalatório junto com o corticoide oral, alguma coisa. Mas na fase tardia, de novo, assim, Tadeu, eu teria um pouco de receio de querer dar corticoide inalatório para tratar fibrose ou essas alterações que a gente não tem muita evidência. Agora, por outro lado, na pergunta do cansado, eu acho que corticoide inalatório para tosse crônica, inclusive tem sentido você pelo menos tentar isso, é um tratamento de baixo efeito colateral e com possível benefício. Então, nesses pacientes, eu acho que tentar broncodilatador e corticoide inalatório no paciente que persiste com tosse, acho totalmente factível e acho que deve ser feito. E aí, talvez eu até preferisse um pouco mais anticolinérgico do que beta-2 adrenérgico para tentar melhorar a tosse, mas sim, acho que eu tentaria. Eu tenho feito só o corticoide inalatório, Rodrigo e demais. Não tenho associado com o LABA, a não ser que o paciente tenha um quadro obstrutivo por asma ou por DPLC, mas só o corticoide inalatório para essa tosse persistente, associado muitas vezes à codeína, tem ido muito bem para controle da tosse persistente. Uma pergunta que chegou aqui do Jander de Castro. Ele pergunta que a gente está vendo muita alteração crônica tomográfica por Covid. Será que, ele pergunta, que nós não víamos antes mais, porque nós não fazíamos tantas tomografias em outros quadros virais? O que vocês acham? Olha, eu realmente acho que é uma doença diferente. Assim, a gente teve a pandemia de influenza, de H1N1, tivemos casos muito graves, a gente via algumas alterações dessas, principalmente naqueles pacientes que ficaram internados por muito tempo, em que eu acho que muito dessas alterações que a gente está vendo são vírus, algumas vão ser relacionadas com Covid, mas a gente nunca teve nas infecções virais tanto volume de paciente internado grave como a gente está vendo agora. Então, por isso que eu acho que a gente tem visto mais complicação do que antes. Mas eu acho que sim, que é uma doença diferente do que a gente viu anteriormente. Só comentar uma coisa, eu acho que em relação em comparação com outras doenças virais, a gente não via tanto evento tromboembólico, né? Sistema nervoso central, renal, isso tem um papel na fisiopatologia pulmonar, que não sabemos dizer ainda o quanto, como é que a gente lida com isso em matéria de tratamento, apenas dar profilaxia para os pacientes internados. E eu acho que também, assim, o grau de inflamação é uma coisa assustadora. Assim, eu vi paciente em UTI que fez VILI em 6 horas de ventilação ruim, de repente o pulmão ficou branco, né? Então, é uma doença muito inflamatória e eles fazem lesão induzida por ventilação com muita facilidade. Com certeza tem uma parte boa que faz, inclusive, espontâneo, né? E tem até uma das teorias que prona poderia ajudar nesses pacientes, prona em espontâneo, porque quando você está pronado, você acaba tendo uma dificuldade de fazer um volume corrente alto, você acaba fazendo um volume corrente mais baixo, né? Além, obviamente, de ajustar aí seu VQ melhor, e que isso talvez diminuísse a incidência de lesão induzida por ventilação. Não, na verdade, não é lesão induzida por ventilação, lesão espontânea, né? Por ventilação espontânea. Interessante o que você falou, porque a gente tem observado lá no hospital uma conduta empírica, fazer prona em paciente não entubado. E a gente observa mesmo essa melhora na saturação dos doentes, muitas vezes com 88 eles pulam para 94, sem, claro, com o suporte do catéter, mas sem necessidade de alto fluxo ou ventilação mecânica. Alguém chamou que gostaria de fazer um comentário? Eu não... Ô, Mauro, não, até porque eu lembrei que o Tadeu fez uma outra pergunta, acabei não comentando, e o que a Sâmia falou, acho que é super importante, tem várias perguntas aqui também sobre a questão de anticoagulação, mas que o Tadeu falou alguma coisa de paciente com a dissociação radiológica, de às vezes estar com pouca alteração e muita dispneia. Eu acho que, pelo aprendizado que a gente teve aí com esses casos todos, a incidência de evento tromboembólico nesses pacientes é absurda, né? Então, esse paciente que tem uma dissociação clínica radiológica com muita dispneia e pouco infiltrado pulmonar, é mandatório, mais do que nunca, investigar para evento tromboembólico com exame contrastado. Então, eu acho que aí é uma das coisas que a gente viu que isso e também aquele paciente que, tudo bem, tinha muito infiltrado pulmonar,
ele saiu do UTI, está lá na enfermaria, mas às vezes ele está 10, 14 dias na enfermaria ainda precisando de oxigênio. Então, faça uma tomo com contraste, que a gente pegou muito evento tromboembólico aí na fase tardia aí da internação. Então, eu quero pegar esse gancho. Quero pegar esse gancho, que chegaram muitas perguntas na internet sobre anticoagulação. Já que nós entramos na questão dos eventos tromboembólicos, tem a dupla dinâmica de Minas, Dr. Maurício Góes e Dr. Davi Cosa, fizeram perguntas semelhantes. Não sei se eles combinaram, se eles estão na mesma mesa de bar assistindo o webinário, mas eles perguntam: uso de anticoagulante oral após a alta. Quando usar, quem usar? E o Dr. Davi Cosa parabeniza a excelente discussão. E quanto tempo usar o anticoagulante após a alta? Vocês usam enoxiparina, usam anticoagulante oral? Fica a bomba aí para vocês. A Sâmia estava começando a falar, comece por ela. Na verdade, eu ia falar sobre outro tema, então esse tema é mais difícil, porque, na verdade, acho que não tem nenhum estudo, na verdade, os estudos que mostraram, tem um monte de estudo mostrando a presença de evento tromboembólico, e isso sendo importante para a insuficiência respiratória. Tem um monte de estudo mostrando que em coortes ou cortes transversais, que usar heparina talvez seja bom, tal, não sei o quê, mas não existe nenhum ensaio clínico bem feito que justifique para a gente ou que diga para a gente a dose ou o quê. O que eu tenho usado é um protocolo do HC, que basicamente avalia aí o peso do paciente. A maior parte dos hospitais tem feito isso, né? Considerar o peso do paciente, se tem disfunção renal e outros fatores de risco tromboembólicos. Isso durante a internação, né? E na alta, tem avaliado aí qual o risco desse paciente ter um evento versus o risco de sangramento e definido se ele deve ir para casa com profilaxia, e aí quanto tempo cada hospital fala de um jeito e não tem nenhuma evidência mesmo. É um tema muito difícil. O que eu acho que é importante é lembrar que profilaxia com heparina ou enoxaparina, o que todo mundo advoga, né? Porque aí existiria talvez um efeito anti-inflamatório de heparina totalmente teórico, mas que vale a pena levar em consideração. Acho que não tem por que usar novos anticoagulantes para profilaxia numa situação dessas. Tem que levar em consideração peso e outros fatores de risco, se o paciente tem câncer, se o paciente já teve trombose prévia, se o paciente está acamado, coisas assim. E levar em consideração risco de sangramento. Eu acho que é isso. Uma pergunta pela internet. Rodrigo, você já emenda a sua resposta com essa pergunta. Vocês utilizam algum marcador para indicar anticoagulação para casa, profilática, para suspensão, como o dedímero, por exemplo? Perfeito. Vamos lá. Eu acho que, então, assim, para tentar ser bem objetivo, eu acho que, de novo, a gente aprendeu, e tanto que o nosso protocolo de anticoagulação do HC mudou durante a pandemia. Então, aquela coisa de, como até o Tadeu mostrou no caso dele, a questão de, teve heparina profilática. A gente, mesmo com heparina profilática convencional, muitos pacientes, mesmo assim, tiveram eventos tromboembólicos. Então, a gente acabou ajustando por questões de fatores de risco, como você me falou, questão de peso, uma dose um pouco mais alta para os pacientes acima de 80 quilos. Se o paciente tem neoplasia, se o paciente está internado na UTI, fazer doses maiores para tentar melhorar isso. Então vamos anticoagular todo mundo? Pelo amor de Deus, não, né? A gente não tem evidência para isso, aumenta muito a chance de complicação. Então, talvez a gente está aprendendo ainda, pode até ser que mude, mas a gente não tem evidência para isso. Então, vamos tentar fazer uma dose um pouco mais alta para os pacientes na profilaxia. E na alta, o que a gente tem feito como a gente faz dentro da internação, é reavaliar o risco desse paciente. Então, aquele paciente que está dando alta, o paciente está andando, não tem fator de risco outro nenhum mais, não, ele não precisa fazer profilaxia estendida. Um paciente que ainda está acamado, ou paciente que ele teve alguma sequela porque teve um AVC e está com um membro sem mexer direito, ou paciente tem alguma outra coisa porque tem uma neoplasia como doença de base, esse paciente merece fazer a extensão. O que a gente tem recomendado lá em protocolo, pelo menos 21 dias, mas aí vai reavaliando depois de 21 dias e você vai tirar a anticoagulação profilática se aqueles fatores de riscos foram sumindo ao longo do tempo. O paciente melhorou a condição motora, saiu da cama, tudo, então você vai tirando com isso. Na alta, a gente tem feito ou a heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular, ou os novos anticoagulantes, sim, nesse contexto.
pela facilidade de você manter depois. Mas, como a Samia comentou, internado, sempre com heparina de baixo peso molecular ou não fracionado. Escuta, Rodrigo, saiu um estudo no início da pandemia demonstrando que aqueles pacientes que tinham um dímero mais que 5 vezes o normal mereceriam uma anticoagulação plena, mesmo sem o evento tromboembólico. Você, quando citou aí dose profilática em dose mais alta, você se refere a manter uma dose terapêutica mesmo para esses doentes mais graves, acima de 3.000 de dímero, ou mesmo somente a dose profilática? Perfeito, Mauro. É uma pergunta que chegou do Cláudio Tadeu também, se o dímero seria um balizador para isso. Não, perfeito. Até, na verdade, eu acabei não respondendo, mas, assim, a gente, o uso do dedímero para guiar a conduta, isso é bem questionável ainda. Para guiar a coisa do final da alta do paciente, a gente não tem nenhuma evidência, a gente não usa isso. Agora, o dedímero, como esse estudo que você comentou, ele marca claramente que o paciente com dedímero alto, acima de 3.000, tem pior mortalidade. Né? Na verdade, tinha um outro trabalho que apareceu mostrando que quando anticoagulava era um pouco melhor, mas isso é uma carta a um jornal que não diz, inclusive, por que o paciente estava anticoagulando, se ele já tinha alguma coisa antes ou não. Então, ainda tem essa dúvida, não tem nenhum trabalho, tem vários em andamento agora, a gente revisou isso recentemente, mas a gente usar o dedímero para guiar a conduta de começar a heparina plena, não. O que a gente faz são doses um pouco mais altas. Então, por exemplo, a dose habitual de 40 miligramas abaixo de 80 quilos. Entre 80 quilos ou 120, o paciente receberia 60 miligramas. Se fosse acima de 120 quilos, 80 miligramas de enoxaparina como dose profilática. Lembrando que nessas doses mais altas, a gente sempre tem que fazer o fator 10 ativado para tentar não chegar na dose terapêutica, porque na verdade a gente quer fazer só profilaxia. Então, quando a gente faz uma dose estendida ou dose maior, ainda é dose profilática, não dose de anticoagulante, dose de anticoagulação plena somente para quando você tem um evento confirmado macrotrombótico de trombose. Mas só respondendo para a Lucê... Procurar ativamente, né, Rodrigo? Desculpa? Dímeros muito altos, procurar ativamente por eventos trombembólicos. Não, exatamente. Veio dímero alto, procure com ímpeto. Só uma resposta para Socorro Lucena, que é de Manaus. Ela pergunta: quando manter anticoagulação em pacientes, até quando manter anticoagulação em pacientes pós-TEP? Nós estamos discutindo, acredito, anticoagulação profilática e até eventualmente nos casos aqui de risco em Covid. Se o paciente já tem TEP, eu entendo que tem que seguir o protocolo padrão da TEP, que de 4 a 6 meses de anticoagulação. Você concorda, Tadeu? Concordo e acho que complementando, na verdade, tentando fazer um resumão do que o Rodrigo disse, a gente precisa levar em consideração que já está estabelecido para profilaxia e tratamento de tromboembolismo venoso. Né? Foi exatamente isso que ele disse. Se o paciente é um paciente que tem uma alta chance de vir evoluir com TEP, a gente vai ter que pesquisar. Se o paciente tem critérios clínicos, a gente vai estabelecer critério de Wells, critério de Genebra, né? Se precisar fazer algum outro método para a gente poder aumentar o nosso valor preditivo desse dedímero. Então, eu acho que não foge daquilo que já está bem estabelecido. Talvez a gente tenha dúvidas, sim. Um paciente com esse dedímero persistentemente alto, mas sem clínica, como foi um caso que eu vivenciei, um paciente com dedímero muito alto, mas evoluindo com estabilidade clínica. Aí não cabe você fazer tratamento né, se ele está clinicamente bem, não tem hipoxemia, não tem dessaturação aos esforços, aí não tem necessidade. Então, eu acho que, mais uma vez, a gente tem que usar o que a gente já tem de evidência, né, refinar isso, e acho que dividir mesmo, colocar em discussão, participar dos grupos, trocar, porque é uma doença que a gente ainda está aprendendo a lidar. Bom, antes do Tadeu partir para a parte final da apresentação, acho que só falta a parte dele. Samia já apresentou as duas, né? Correto? Chegaram algumas perguntas aqui que coincidiram o assunto e, já que nós estamos falando de uma evolução do paciente desde a entrada, saída, complicações, perguntas que chegaram aqui, da Raquel Alcoreza, deixa eu ver quem mais perguntou sobre isso. Aqui, o Alex, não falou de onde é. Quando é que vocês indicam que os pacientes
podem retornar ao trabalho? Qual é o critério de vocês para dizer, não, você pode voltar ao trabalho? A gente sofre uma pressão grande, muitas vezes, das empresas e dos pacientes, porque a partir de 14 dias eles entram na famosa caixa e perdem benefícios e etc. Por outro lado, tem evidências que mostram que até 21 dias o paciente mais sintomático ou mais grave ainda pode ser infectante. Que conduta vocês adotam para dizer, olha, você está bem, você pode voltar para o trabalho? Começo com a Sâmia, depois passo para o Rodrigo, depois passo para o Tadeu, porque depois o Tadeu vai encerrar o caso dele também. Bom, tem estudo realmente encontrando PCR positivo semanas depois, né, do início do quadro. O que muito se discute é que, na verdade, esse PCR talvez sejam fragmentos do vírus e não realmente vírus em atividade replicando que pode contaminar outras pessoas. A tendência nos artigos mais recentes é realmente a gente achar que a maior fase de transmissão está associada aí na primeira semana mesmo e que vai caindo aí e com 2 semanas a transmissão é muito baixa ou nula, né? Então, eu acho que os 14 dias de afastamento cabem bem aí, até porque hoje em dia o ideal seria que todo mundo saísse de casa de máscara, né? Tem até uma revisão sistemática recente do Lancet, acho, não me lembro agora, falando sobre a transmissão e mostrando que máscaras, mesmo não N95, são eficazes, diminuem o risco de transmissão e se você mantiver pelo menos 1 metro de distância, diminui o risco de transmissão. Então, acho que cabe aí também, assim, 2 semanas é suficiente, talvez alguém ainda mais possa estar transmitindo alguma coisa, vai estar de máscara, vai estar mantendo a distância, porque essa é a regra para todo mundo hoje em dia, até porque nós não sabemos realmente se é possível ter uma segunda infecção por Covid. Então, quem pegou tem que manter as mesmas regras que todo mundo por enquanto. Antes do Rodrigo responder, atualizando o placar da noite, Corinthians classificado para a semifinal 2-0 sobre o poderoso Esquadrão do Bragantino. Tá? Rodrigo, você agora com a palavra. O poderoso Esquadrão do Bragantino é fantástico, né? Mas vamos nós. Não, eu concordo com a Sâmia, para ser breve, eu acho que a evidência que a gente tem, eu acho que as 2 semanas é o suficiente em termos de transmissibilidade. Lembrar, como a Sâmia falou, a questão de ter um RT-PCR positivo não significa que o paciente continua transmitindo. Lembrar que esses mesmos estudos que fizeram, na verdade são menos, que fizeram cultura viral, enquanto o paciente poderia ficar com RT-PCR positivo 14, 21 dias, a cultura positiva de vírus é só até o 8º dia. Então, a gente não necessariamente vai ter essa transmissibilidade tão grande de tempo. Então, eu acho que questão de transmissão, 14 dias é o suficiente. Em relação à sequela que a COVID causou para o paciente, aí acho que a gente segue as mesmas condições que a gente já faz na pneumologia, ver a questão de saturação, ver a capacidade do paciente aeróbia do que ele está sentindo, para ele ter uma condição minimamente basal para poder voltar às suas atividades laborais normais. Aí vai depender de caso a caso da gravidade da sequela que ele teve. Mas eu acho que 2 semanas é mais do que suficiente para o paciente voltar ao trabalho. Tadeu, se você comenta sobre o seu critério de alta e depois você poderia apresentar a sua finalização do caso que envolveu esses aspectos fibróticos do paciente pós-tratamento da COVID. Beleza, doutor Mauro. Então, o que eu acho? Mais uma vez, a gente precisa individualizar cada caso. A gente não pode achar que... Vão ter pessoas, lógico, que 2 semanas é o suficiente, mas esses pacientes mais sintomáticos, com essas síndrome pós-Covid, né, a gente vai precisar realmente individualizar. Uma coisa que me chama muita atenção, e eu já vi isso aqui na minha realidade, são algumas empresas pedindo sorologia, exigindo o IgG positivo do paciente para que ele retorne ao trabalho. Que assim, é equivocado, né? Não faz sentido nenhum, tanto que os 2 colegas falaram que o RT-PCR seria o exame que a gente solicitaria, e mesmo ele, mesmo positivo, não significa dizer que o paciente está tendo transmissão de vírus, mas entendendo que a sorologia é completamente fora de contexto a sua solicitação. Eu vou compartilhar aqui, vou finalizar o caso.
Então, vamos lá, né? Então, o paciente, como nós vimos, ele evoluiu com um quadro fibrosante pós-Covid. E o que a gente tem relacionado a isso em literatura, né? Então, existem várias teorias, a mais estudada realmente, que seria a ação da SARS-CoV aumentando a expressão da TGF-beta, né, que seria um fator pró-fibrótico, e ele inibiria a regulação aí do inibidor do receptor da ECA, né, o ECA2, e que seria um fator protetor. Então, como ele diminuiria a expressão do ECA2, que é um protetor para a fibrose, e aumentaria o TGF-beta, que é um agente pró-fibrótico, essas seriam as principais vias de sinalização da SARS-CoV para essa evolução com fibrose pulmonar. Existem outras relacionando a interleucina 6, outras vias de ativação de fibroblastos, mas ainda são teorias que estão em estudo, né, e a gente ainda vai precisar de mais tempo para poder chegar numa conclusão. É isso, doutor Mauro. Nós estamos chegando a 1h11 de seminário, nós precisamos fazer o encerramento, então vou pedir as mensagens finais da Sâmia. O que você gostaria de acrescentar ao final dessa discussão? Olha, o que eu mais aprendi nesse tempo aí, nesses últimos 4 meses vendo Covid, todos os dias, é que a gente tem que ter muita calma. Não adianta colocar 1000 coisas, porque é uma doença que a maior parte dos pacientes vai se resolver sozinha. A gente já tem evidências de novos tratamentos, de colocar corticoide quando o paciente fica hipoxêmico, se o paciente interna fazer profilaxia para TEV, para tromboembolismo, todas essas coisas que a gente conversou, prona, tomar muito cuidado com eu brinco com os residentes, o meu cabeleireiro diz exatamente o tratamento para COVID, less is more. Quanto menos a gente inventar, melhor é para esses pacientes. Na verdade, a gente tem que fazer o que a gente tem de evidência e evitar que tenha infecção secundária. Então, se ele for entubado, por exemplo, tentar usar mais VNI, catéter de alto fluxo, porque isso diminui aí a necessidade de intubação, de catéter venoso central, de sonda vesical de demora, coisas que geram infecção secundária. Tentar aí minimizar o dano e ter paciência. Vai ter paciente que vai demorar para melhorar, e aí fica todo mundo pensando o que a gente pode fazer a mais, tal. Não, às vezes você tem que deixar o paciente com básico aquilo que a gente tem evidência por um tempo e ter paciência. A minha impressão, corroborando o que você falou, que o nosso papel como médico na Covid é procurar manter o paciente vivo enquanto a imunidade dele se recupera. Querer inventar muito, você é capaz de levar um dano ainda maior. Considerações finais do Rodrigo. Bom, primeiro agradecer a excelente discussão aqui que a gente teve com todo mundo. E eu acho que fazendo um pouco de força para o que a Sâmia falou, eu acho que a gente está todo mundo vivendo a mesma angústia. E aí eu acho que falando para quem escuta às vezes e torce o nariz e fala, não, mas é fácil falar, mas na hora H tem que fazer alguma coisa. Não é que a gente não está fazendo nada. E aí, até só para discordar um pouquinho da Sâmia de uma única coisa, assim, esse less is more, eu concordo com ela o que ela está dizendo, mas assim, eu não acho que é tão less assim o que a gente está fazendo pelos pacientes, né? Então, o paciente, quando ele fica mais grave que interna, a gente esquece que tudo isso que a gente aprendeu de dar o corticoide, de fazer a profilaxia para TEV, buscar ativamente complicações com trombose, ventilar de maneira adequada, fazer estratégia protetora, isso é um monte de coisa que dá um monte de trabalho, e isso é muito o que a gente está dando de suporte para o paciente. Claro, alguns, infelizmente, vão ter um desfecho pior. Agora, muitos vão melhorar porque a gente está fazendo esse suporte que eles precisam, e a gente se apoiar a ideia de que a gente está com soluções mágicas fazendo alguma coisa, tem um monte de casos que a gente está fazendo isso e continua piorando, e tem um monte de casos que não está fazendo nada disso e está melhorando da mesma maneira. Então, eu acho que a gente, como o Tadeu falou muitas vezes aqui, se pegar naquilo que a gente realmente sabe fazer, não evidência, né? Porque tem um estudo, porque tem pouco estudo sobre isso ainda, mas o que a gente sempre fez como médico, muito bem feito, e aplicar agora que a gente está tendo bons resultados. Eu percebo com o que você falou, Rodrigo, quem tem esse tipo de afirmação de que precisamos fazer alguma coisa, não estamos fazendo nada, é quem não trata Covid.
São colegas médicos que não estão envolvidos no tratamento da Covid, que estão vivendo um pânico por conta disso e acabam tendo esse tipo de afirmativa. Não vejo quem está tratando Covid falar isso. E você não discordou da Sâmia, você discordou do cabeleireiro da Sâmia. Perfeito. Tadeu, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer inicialmente a honra de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, mostrando o caso aqui da nossa região e lembrar que a gente viveu momentos muito difíceis aqui na região norte. E a lição que eu trouxe disso, assim, eu não parei de trabalhar, fiquei a pandemia toda atendendo em hospital, em ambulatório, e que a gente tem que individualizar o tratamento, gente, não existe fórmula mágica. Eu acho que a gente vai buscar todas essas evidências, elas vão existir daqui a algum tempo, a gente vai ter isso muito bem estabelecido, e a gente vai chegar na conclusão de que o que a gente tem é o que a gente já tem, né? Talvez um antiviral novo, né? Enfim, que possa vir a ser utilizado, mas além disso, não tem, gente, a gente já tem muito, a condução da pneumonia comunitária hospitalar já está muito estudada, a gente já tem evidências fortes disso. E eu concordo também, as pessoas que realmente tratam de Covid, as pessoas que tratam de doença pulmonar, doença sistêmica, né? Então, nós que estamos nessa linha de frente para outras patologias, a gente não se sentiu intimidado pelo coronavírus, né? A gente estava lá para lutar. Então, acho que é isso aí. Obrigado por tudo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito com vocês. Prazer, doutor Mauro, meu eterno chefe. Obrigado a Sâmia, obrigado Rodrigo, obrigado Tadeu, obrigado ao convite da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia para coordenar esse encontro virtual sobre atualização no tratamento da Covid. Foi um prazer estar na presença aqui de todos vocês. Se por acaso alguma pergunta deixou de ser respondida, nós vamos procurar depois atender a todos. E fica um abraço a todos vocês. Um abraço, muito obrigado. Obrigada a todos.